Amadas e amados irmãos, este vídeo é um clamor profundo ao Espírito Santo para que quebre toda maldição presente em seu lar. Se você tem enfrentado discussões sem motivo aparente, sente que o ambiente está pesado, ou testemunha acontecimentos que parecem sabotagens invisíveis, como doenças repentinas ou objetos quebrando constantemente, preste atenção. Esta oração não é apenas um momento de fala, mas um chamado espiritual urgente. Forças invisíveis podem estar operando contra a paz da sua casa. O que você sente não é fruto da imaginação, mas a presença do Espírito Santo lhe alertando para uma libertação necessária e poderosa. Nada neste mundo acontece por acaso. Existem influências ocultas, heranças espirituais, pactos antigos, visitas que carregam peso, e até sentimentos não resolvidos que contaminam o ambiente sem que percebamos. Sua casa pode estar sofrendo por portas espirituais abertas que nunca foram fechadas. Isso explica a sensação de opressão constante, noites mal dormidas, conflitos frequentes e o peso que parece impossível de remover. Mas hoje, em nome de Jesus, tudo isso mudará. Esta oração é um convite do céu. Que o Espírito Santo entre com autoridade, revele o que está escondido e quebre toda maldição que ainda atua silenciosamente. Permaneça atento até o final, porque o mover do Espírito é real e transformador. A Bíblia nos lembra em Lucas 8:17 que não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem nada escondido que não venha à luz. Tudo que foi enterrado ou ignorado será exposto, e o que age em segredo contra sua paz será quebrado. Quando o Espírito Santo entra em um lar, nenhuma maldição sobrevive. Prepare seu coração, elimine distrações e permita que a oração transforme tudo que é invisível aos seus olhos. Onde há revelação, há libertação. Onde há luz, as trevas não podem resistir. Onde há fé, a mudança é inevitável. Seu lar passará por uma purificação profunda. O que antes era marcado por conflitos, agora será espaço de reconciliação. Onde havia enfermidade, virá cura. Onde havia peso, haverá alívio. Onde havia medo, encontrará descanso. Onde havia silêncio carregado, surgirá louvor. E onde antes havia lágrimas, hoje testemunharemos milagres. O Espírito Santo transforma tudo que toca, e é por isso que você não pode interromper este momento. Algo será quebrado, revelado e restaurado. Até as visitas perceberão a mudança. Nesta casa, o céu tocará o chão. Espírito Santo de Deus, neste instante, abrimos as portas deste lar à tua presença. Não venho com palavras ensaiadas, nem com máscaras. Venho com coração rendido, alma sedenta, e cada cômodo da casa aberto à inspeção espiritual. Entra agora com autoridade, luz e fogo. Passe por cada canto, inclusive os que nossos olhos não alcançam. Nada será escondido, porque onde o teu Espírito entra, tudo oculto se revela. Revela o que age nas sombras, escondido por medo ou ignorância. Começa agora a tua varredura espiritual. Que nenhum esconderijo do inimigo permaneça. Espírito Santo, vasculha cada cômodo com santidade, indo além do que é visível. Examine gestos, objetos e silêncios. Se houver algo servindo como ponto de contato com forças malignas, um item esquecido, uma lembrança carregada, ou um presente com intenções negativas, que seja revelado. Se heranças espirituais malignas vêm afetando gerações, adoecendo corações e sabotando planos, que isso venha à luz neste momento. Espírito Santo, tens liberdade para desfazer o que precisa ser desfeito, remover o que precisa ser removido, queimar com fogo o que precisa ser queimado. Nada mais atrapalhará a paz, o descanso e a comunhão neste lar. Clamo, Espírito Santo, que revele tudo escondido nas gavetas, atrás das portas, debaixo dos tapetes. O que foi enterrado com dor, guardado por vergonha, mantido por medo. Que pactos antigos, contratos espirituais feitos sem entendimento, sejam cancelados pelo sangue de Jesus. Nenhuma brecha será ignorada. Nenhuma memória mal resolvida permanecerá escondida. Quebras invisíveis serão feitas. Que tudo que precisa ser enfrentado venha à luz, mesmo que doa, porque a dor da revelação é menor que a destruição silenciosa da omissão. Não mais conviveremos com o que adoece o ambiente. Queremos viver sob paz,
luz e domínio do Senhor. Espírito Santo, entra nos quartos onde lágrimas foram silenciosamente derramadas, nas salas de palavras duras, nas cozinhas onde o sustento foi preparado com pesar. Percorre banheiros, corredores e lugares esquecidos. Nada é pequeno demais para a tua presença. Toca até os álbuns de fotos, os papéis guardados por décadas, os objetos herdados. Que qualquer legalidade espiritual que permita a atuação das trevas seja quebrada pelo poder de Jesus. Toda a atmosfera tóxica será purificada. Purifica também a memória emocional deste lar. Consagra este lar. Que tetos sejam cobertos de proteção, paredes seladas com tua presença, chão tornado solo santo. Nenhuma maldição resistirá quando tua glória se manifesta. Onde houver engano, que a verdade prevaleça. Onde houver sombra, que a luz resplandeça. Onde houver qualquer presença estranha à vontade de Deus, que seja desmascarada e destruída. Este lar não será mais campo de atuação das trevas, mas território consagrado ao Senhor. Que cada ambiente, objeto e memória passe pelo crivo da santidade divina. O que não glorifica ao Senhor, que seja removido. O que carrega contaminação espiritual, que seja consumido pelo fogo celestial. Espírito Santo, sela este lar com tua presença permanente. Que a paz reine onde antes havia medo, que a luz brilhe onde havia confusão, e que tua presença se torne tão real que até visitantes sintam o toque do céu. Espírito Santo, clamo agora por algo ainda mais profundo. Quebra toda palavra maldita lançada sobre este lar. Palavras têm poder. Muitas vezes, mesmo sem intenção, declaramos sentenças que afetam a nossa casa. Se alguém disse que nada dá certo aqui, que esta família está perdida, que esta casa é maldita, que tudo isso seja anulado agora pelo poder do nome de Jesus. Toda palavra de destruição, mesmo dita em tom de brincadeira, será desfeita. Declaro que toda sentença contrária, toda maldição verbal, toda acusação lançada contra este lar não terá mais efeito. Espírito Santo, visita o passado desta casa. Relembra os primeiros dias, os momentos de mudança, a chegada dos móveis e objetos. Se algo entrou carregando inveja, maldição ou peso espiritual, que seja revelado e eliminado. Se alguém entrou neste lar com intenções ruins, mesmo sorrindo ou trazendo presentes, que a tua presença desmascare tudo. Que toda inveja impregnada no ambiente, toda crítica disfarçada de elogio, toda visita que deixou o ar pesado, seja purificada. Espírito Santo, percorre cada canto, queima com fogo cada vestígio de maldade ou intenção oculta. Toda contaminação verbal, praga, provocação ou maldição será destruída. Agora, este lar será guiado pelo que foi prometido por Deus, não pelo que foi dito por palavras humanas. A promessa divina é maior que qualquer sentença, a bênção do Senhor supera qualquer maldição. Nenhuma frase contrária prevalecerá. Nenhum padrão de sofrimento será repetido. Tudo que foi lançado para prejudicar será transformado em impulso para bênçãos, cura e prosperidade. Espírito Santo, consagra os lábios que falam nesta casa. Que toda comunicação seja purificada. Que aprendamos a declarar vida, a profetizar cura e a edificar uns aos outros. Que cada palavra dita pelos pais, filhos, moradores e visitantes seja coberta de unção. Que até as conversas mais simples estejam sob o poder do Espírito Santo. Que toda antiga maldição se transforme em testemunho de restauração. Espírito Santo, coloco-me diante de ti com coração aberto, revelando dores profundas e antigas que nem sempre sei explicar. Há fardos que não nasceram comigo, mas que carreguei. Há dores herdadas que precisam ser libertas. Revela e liberta tudo que pesa sobre mim e sobre esta casa. Toca nas raízes invisíveis, nos pactos antigos, nas alianças feitas por medo ou desespero, em rituais e promessas que trazem amarras. Se existiu entrega inconsciente desta família a algo que não seja Deus, que seja quebrado agora. Que alianças feitas sem discernimento, palavras ditas sem entendimento e pactos antigos venham à luz. Espírito Santo, traz à tona tudo que está escondido nas profundezas. Não permito mais viver sob heranças espirituais de dor,
pactos silenciosos ou histórias repetitivas sem explicação. Visita a árvore genealógica deste lar. Bisavós, avós, pais, tios, irmãos. Que todos os ciclos de abandono, falência, doença crônica, traição, vícios ou frieza espiritual sejam quebrados em nome de Jesus. Não aceitaremos mais carregar dores que não nos pertencem. Espírito Santo, arranca espinhos emocionais herdados em silêncio, rejeição passada de geração em geração, vergonha enraizada no olhar, humilhação que se tornou rotina. Eu não aceito mais conviver com essas feridas como parte da minha identidade. Espírito Santo, traz cura para lembranças apagadas, traumas que ecoam na alma, medos aprendidos desde a infância. Que tudo ensinado com dor seja desaprendido com amor. Reescreve a história emocional deste lar. Liberta do silêncio que adoece, das palavras não ditas, dos choros engolidos. Acende luz onde a alma esteve em escuridão. Onde houver culpa não perdoada, cura. Onde houver vergonha não confessada, libertação. Onde houver medo de se sentir amado, transforme. Espírito Santo, muda a atmosfera emocional deste lar. Onde havia desconfiança, traga restauração. Onde havia distância, reconciliação. Onde havia medo de conversar, liberdade de expressão. Que este lar não seja mais marcado por pactos antigos, mas por uma nova aliança em Cristo. Que a identidade desta casa seja firmada na verdade, na cura e na graça. Espírito Santo, sela com teu amor tudo que foi restaurado. Nenhuma dor retornará, nenhuma maldição se reinstalará. A partir de hoje, este lar será referência de cura, equilíbrio emocional e relacionamentos restaurados. Esta família será conhecida pela leveza, união e presença constante da paz de Deus. Espírito Santo, completa o que começaste. Faz transbordar saúde emocional. Que este lar não seja mais marcado por lembranças traumáticas, mas por testemunhos vivos do teu poder. Que cada experiência dolorosa se transforme em prova do teu agir. Espírito Santo, percorre cada canto desta casa com teu olhar santo. Entra nos quartos, nas salas, na cozinha, nos banheiros. Percorre armários, gavetas, estantes e caixas esquecidas. Se houver qualquer objeto contaminado, consagrado a forças das trevas, trazido de viagens, feiras ou lugares espiritualmente perigosos, revela. Mesmo que pareça bonito ou inocente, se carrega pacto, peso ou história de dor, que seja mostrado. Espírito Santo, visita os presentes que recebemos. Alguns chegam com boas intenções, outros com amarras invisíveis. Se algo foi dado com maldição, que seja identificado e removido. Toca na tecnologia desta casa. Celulares, computadores, TVs, tablets. Se algum acesso abriu brechas espirituais, pornografia, ocultismo, feitiçaria, violência, interrompe agora. Cada tela, cada conteúdo deve ser purificado e consagrado ao Senhor. Espírito Santo, purifica os sons que são ouvidos aqui, as músicas, vídeos e conversas. Que os ouvidos desta casa aprendam a discernir o que edifica do que contamina. Espírito Santo, caminha pelos corredores como fogo purificador. Queima tudo que não vem de ti. Remove resquícios de práticas passadas, invocações, brincadeiras espirituais, cartomancia, astrologia, leitura de mãos, rituais, simpatias ou qualquer forma de espiritismo. Nada disso resistirá à tua presença. Eu declaro que cada objeto, cada canto, cada parede imóvel nesta casa pertence ao Senhor Jesus. Que toda pintura com mensagem distorcida seja removida. Que adornos de outras religiões ou práticas ocultas sejam descartados. Espírito Santo, dá discernimento. Mostra o que precisa sair, ser queimado ou quebrado. Esta casa não será mais território dividido. Aqui só existirá a luz. Consagra as janelas e portas. Que nenhuma entrada sirva ao mal. Que cada janela represente visão espiritual aberta, cada porta acesso ao propósito divino. Fecha brechas, sela entradas usadas pelo inimigo. Que este lar se torne refúgio espiritual, lugar de descanso, cura e adoração. Espírito Santo,
unge batentes, chão e ares. Que teu perfume encha cada espaço. Que os anjos façam guarda permanente. Nenhuma seta do inimigo prosperará. Nenhuma visita mal intencionada terá liberdade. Nenhuma energia de destruição encontrará morada. Eu declaro: esta casa foi selada com o sangue de Jesus. Tudo foi purificado e consagrado. Nada será como antes. Este lar será lembrado por experiências com Deus, noites tranquilas, comunhão abundante e paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, cubra esta casa com proteção do alto. Posiciona anjos em cada entrada, canto e área vulnerável. Sela este lar com o sangue de Jesus. Do telhado ao alicerce, da frente aos fundos, de dentro para fora, tudo consagrado ao teu domínio. Nenhum espírito contrário poderá transitar aqui. Nenhuma seta, praga ou influência maligna encontrará brecha. Espírito Santo, clamo pelo teu escudo de fogo. Que haja proteção nos sonhos, pensamentos e palavras. Que nenhuma maldição enviada por boca invejosa encontre pouso aqui. Que todo espírito de confusão seja expulso. Este ambiente está blindado pela tua presença. Espírito Santo, não permita que o medo mora aqui. Não permita que a ansiedade encontre abrigo. Que a mente dos que vivem nesta casa seja protegida pelo capacete da salvação. Que os pensamentos sejam guardados pelo teu Espírito. Espírito Santo, guarda também as portas espirituais desta casa. Que nada entre pelos olhos, ouvidos ou atitudes que possam abrir brechas novamente. Que haja vigilância, discernimento, temor e obediência. Que os pés dos moradores andem somente em caminhos de paz. Que as mãos toquem apenas o que edifica, que os olhos contemplem somente o que edifica. Espírito Santo, cobre as crianças, os idosos, e todos que entram e saem. Posiciona anjos com espada desembainhada ao redor desta morada. Que nenhuma força do mal se aproxime. Que os portões espirituais sejam vigiados noite e dia. Que haja descanso verdadeiro durante a madrugada. Que nenhum espírito de tormento, medo, opressão ou paralisia permaneça neste lugar. Espírito Santo, cobre cada travesseiro com tua paz. Que os sonhos dos filhos e filhas sejam revelações celestiais, não pesadelos. Que as madrugadas tragam descanso real, corpo renovado e alma fortalecida. Espírito Santo, cerca este lar com tua presença gloriosa. Que este ambiente carregue tua glória. Que quem entrar sinta o peso da tua santidade. Que cada palavra dita nesta casa seja abençoada. Que a mesa seja lugar de comunhão, não de contenda. Que cada cômodo seja cheio de alegria, não de medo. Espírito Santo, sela esta casa com o sangue de Jesus. Marca os batentes das portas como sinal de aliança. Que nenhum mal se aproxime. Que os anjos estejam de prontidão noite e dia, espada desembainhada. Nenhuma força das trevas atravessará o limite desta proteção. Espírito Santo, sela os corações dos moradores desta casa. Que não sejam abalados pelas notícias, pressões ou ventos contrários. Que estejam firmes na rocha, conduzidos pela tua voz. Eu declaro que esta casa está guardada, selada e protegida. Nenhuma enfermidade emocional, espiritual ou física se estabelecerá aqui. Nenhuma influência do inimigo permanecerá. Espírito Santo, obrigado por tudo que foi feito neste lar. Libertação invisível, correntes quebradas, revelações silenciosas que só tu trouxeste à tona. Obrigado por cada porta fechada para o mal e cada janela aberta para o céu. Esta casa foi visitada pelo Senhor e nada mais será como antes. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia confusão, agora há entendimento. Espírito Santo, continua esse mover. Não permita que essa transformação seja esquecida. Firma cada passo em direção à luz. Dá força para resistir às tentações. Dá coragem para tomar decisões que preservem a paz. Que cada atitude daqui para frente seja conduzida pela tua sabedoria. Espírito Santo, abençoa os relacionamentos dentro desta casa. Que haja reconciliação onde houve afastamento. Que haja perdão onde houve mágoa.
Que o diálogo seja restaurado. Que a confiança volte a florescer. Espírito Santo, visita os corações feridos, emoções escondidas, traumas silenciosos que impedem o amor de fluir. Onde houve destruição, reconstrói com dupla honra. Espírito Santo, sela essa aliança com tua presença contínua. Que esta casa seja lembrada por gerações como lugar onde Deus habita, onde milagres aconteceram, portas foram abertas, promessas cumpridas, inimigo expulso e paz restaurada. Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus que esta família viverá dias de glória. Esta casa será marcada por provisão, saúde, amor e redenção. Que todos que entrarem aqui sintam tua presença. Que todos que passarem por esta porta tenham suas vidas tocadas de alguma forma. Espírito Santo, não permita que esta oração seja apenas o fim. Que ela seja o começo, o início de uma nova história, de um novo ciclo, de um recomeço abençoado. Que esta casa seja como uma tocha acesa em meio à escuridão, irradiando luz, fé, esperança e salvação. Espírito Santo, continua falando, continua agindo e continua transformando cada cômodo, cada coração e cada ambiente desta casa. Nada será como antes, porque o Senhor passou por aqui, porque o céu tocou este lugar e tudo foi selado pela tua glória. Que esta presença permaneça, que a paz se multiplique, que este testemunho cresça. Espírito Santo, obrigado. Se esta oração tocou seu coração, amado, saiba que você não está sozinho. Este canal é mais do que vídeos. É um refúgio espiritual, uma casa de fé, cura e restauração. Se o Espírito Santo tocou o seu lar hoje, permaneça conosco. Cada oração aqui tem um propósito. Cada palavra é uma semente lançada em seu coração. O mover de Deus não termina agora. Ele continuará nos próximos vídeos, nas próximas orações, em cada encontro neste espaço sagrado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e volte sempre que precisar de consolo, direção ou renovo. Estamos construindo uma comunidade de fé e amor, e você é parte essencial dela. Nos comentários, compartilhe seu testemunho, sua oração ou apenas escreva: o Espírito Santo habita aqui. Esta simples declaração pode ser o início de algo novo. Sua vida importa, sua casa importa. Estamos aqui para caminhar ao seu lado, dia após dia, em oração, fé e comunhão. Que o Senhor continue te abençoando, protegendo seus familiares e selando sua casa com paz. Até o próximo vídeo, com muito amor no coração e fé renovada na alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém.